que ainda precisamos de finais felizes sáficos? Oi, pessoal. Hoje vamos falar sobre um assunto que mexe muito comigo profundamente, porque eu faço questão de dar finais felizes às minhas personagens sáficas. Vocês já repararam como é difícil encontrar uma história onde duas mulheres se apaixonam e simplesmente ficam juntas? Sem tragédia, sem morte, sem separação, pelo bem delas? Eu cresci nos anos 90 procurando desesperadamente por qualquer migalha de representação sáfica. E olha, quando eu digo migalha, é migalha mesmo. Eu sugava literalmente tudo que encontrava, desde contos questionáveis na internet até filmes que mal tocavam no assunto. Acho que até hoje eu faço isso. Era uma época pré-Netflix, pré-streaming, onde você dependia do que passava na TV aberta ou do que conseguia alugar na locadora. E acredite, não era muito. Até que aos 18 anos, depois de assistir Dia, Fama e Destruição umas 500 vezes, finalmente tudo fez sentido. Mas, gente, imagine, 18 anos procurando por histórias onde eu me visse. E quando achava, meu Deus, sempre terminava em tragédia. Hoje, quando eu recebo mensagens de leitoras falando seu livro me salvou, finalmente vi que posso ser feliz, eu penso, por que diabos eu demorei tanto para começar a escrever? Por que tive medo de contar as histórias que eu queria tanto ter lido? Porque não é coincidência essa falta de finais felizes. E hoje vou explicar por que finais felizes sáficos não são bobagem romântica. São necessidade urgente de saúde mental coletiva. Gente, vocês que nasceram depois de 2000 não fazem ideia do deserto que era isso aqui tudo, viu? Era tudo mato. Eu nasci em 1980, cresci nos anos 90 e representação sáfica era literalmente assim. Olha bem o que a gente tinha. Ellen DeGeneres, saindo do armário, em 1997. Teve também Instinto Selvagem com a Sharon Stone. Eu assistia, mas ela não era só. E tinha Dia, com a Angelina Jolie, que me quebrou, mas também me salvou. E bem, era basicamente isso aí. Que não tínhamos, bem, internet como conhecemos hoje, Wattpad, fanfics acessíveis, redes sociais para encontrar comunidades, literatura com protagonistas LGBTQIA+, séries com casais sáficos principais. Eu lembro de ficar grudada na TV esperando qualquer personagem feminina que me fizesse sentir algo diferente. E quando acontecia, sempre vinha acompanhado de drama, ou morte, cura gay, enfim. Resultado prático disso. Eu sabia que era diferente desde criança, mas levei 22 anos para beijar uma mulher. 22 anos. Namorei homens, mas sempre com aquela sensação de estar representando um papel que não era meu. E vocês sabem por quê? Porque eu não tinha referência de que ser sáfica podia dar certo. Todas as histórias que eu via terminavam mal. Vamos falar de algo que marcou gerações. O famoso Bury Your Gays, enterrem seus gays. Mas agora eu vou explicar como isso funcionava na prática para um adolescente dos anos 90. Desde 1930 até os anos 60, Hollywood tinha regras claras. Personagens LGBTQIA+, só podiam aparecer se fossem punidos. Quando essas regras oficiais acabaram, a mentalidade ficou. Exemplos que me formaram: The Children's Hour, de 1961. Marta se mata depois de confessar amor. Dia, 1998. Ela morreu, é uma história verídica, mas é a verdade, né? Ela morreu sozinha, viciada, mas aí, pelo menos, ali teve amor real. Novelas brasileiras. Quando tinham personagens lésbicas, sempre terminavam se curando ou morrendo. E ainda mais se a gente for pensar na primeira versão de Vale Tudo, hein? O que isso fez com a minha cabeça de adolescente? Gente, eu cresci achando que ser sáfica era sinônimo de tragédia. Que se eu assumisse, ia acabar sozinha, viciada, morta ou louca. Não é à toa que demorei tanto para me aceitar. E olha que ironia, quando finalmente me assumi aos 22, descobri que a vida sáfica pode ser normal. Feliz, quem diria, né? Dados que doem, mas precisamos falar. Deixa eu jogar umas estatísticas que explicam muita coisa. Realidade brasileira atual. O Brasil mata uma pessoa LGBTQIA+, a cada 34 horas. 60% dos jovens LGBTQIA+, já sofreram bullying escolar,
Jovens LGBTQIA+, têm 4 vezes mais chances de tentar suicídio. Agora imaginem isso nos anos 90. Sem internet para encontrar uma comunidade, sem informação sobre direitos, sem representação positiva, com ainda mais preconceito social. É por isso que representação importa, gente. Não é mimimi. É literalmente questão de vida ou morte. Quando tudo mudou. Minha descoberta dos finais felizes. O primeiro livro sáfico que li e realmente me marcou foi As Rosas é a Revolução, da Carina Dias. E aí começou a minha jornada. Procurar mais livros com finais felizes, tentar escrever, mas com medo, vergonha, síndrome de impostora, enfim. Engavetar histórias por anos, nunca terminar o que eu começava. Finalmente, publicar em alto mar aos 44 anos. Sabe por que eu demorei tanto? Porque mesmo tendo certeza de que queria escrever finais felizes, ainda tinha aquela voz na cabeça dizendo: isso não é realista, pessoas como você não têm finais felizes. A ciência do porquê finais felizes importa. Falando sério agora, existe ciência por trás de tudo. O que acontece no nosso cérebro? Quando vemos representação positiva repetidas vezes, nosso cérebro literalmente reprograma expectativas. Criamos novos padrões neurais de possibilidade. Na prática, um adolescente que só vê tragédias sáficas desenvolve baixa autoestima. Uma que vê finais felizes desenvolve expectativas saudáveis. Representação positiva reduz em até 40% pensamentos suicidas. Finais felizes aumentam a autoaceitação e disposição para relacionamentos. Depois que comecei a ler mais romances sáficos com finais felizes, mudou até como eu me via e também como eu via meus próprios relacionamentos. Parei de esperar tragédia, comecei a acreditar que merecia ser feliz. Porque escrevo finais felizes e porque vocês merecem isso. Gente, quando eu sento para escrever, não consigo fazer minhas personagens sofrerem sem propósito. Minha lógica é bem simples. Já temos tragédia real de sobra. Preciso dar esperança para quem está começando a se descobrir. Finais felizes não são irreais. Casais sáficos felizes existem. Literatura tem poder de cura. E eu escolho usar esse poder. Sobre Em Alto Mar, Catarina e Bianca enfrentam problemas reais. Pressão da mídia, inseguranças, diferenças de classe, enfim. Mas elas lutam pelo relacionamento e vencem. Porque amor também pode ser sobre vitória, não só sobre perda. As mensagens que recebo e que realmente me fazem chorar. Vou compartilhar alguns feedbacks que recebo, porque vocês precisam entender o impacto. Seu livro ajudou a aceitar meu relacionamento, finalmente vi que posso ser feliz sendo quem eu sou. Pensei que estava destinada a sofrer, porque não comecei a ler romances sáficos antes. Pessoas poderiam ter se sentido menos sozinhas se eu tivesse tido a coragem antes. Mas aí eu me lembro. Síndrome de impostora é real. Medo de julgamento é real. Falta de autoconfiança depois de décadas de falta de representação também é real. Mas sempre tem alguém que questiona. Mas, Neise, e o realismo? A vida é difícil para pessoas LGBTQIA+. E minha resposta é: gente, vocês acham que eu vivo numa bolha? Que não sei que a vida é difícil? Eu sei que ainda existe muito preconceito. Famílias ainda rejeitam seus filhos LGBTQIA+, violência ainda acontece todos os dias. Discriminação no trabalho é real. Mas sabem o que mais é real? Casais sáficos que superam dificuldades. Famílias que aprendem a aceitar comunidades que se apoiam. Pessoas que encontram felicidade autêntica. Eu, que aos 44 anos sou mais feliz do que imaginei ser possível. Realismo não é só tragédia, realismo é complexidade, que mudou nos últimos anos. A diferença entre quando eu era adolescente e hoje é completamente absurda. Temos agora Heartstopper fazendo sucesso mundial, autoras sáficas brasileiras ganhando visibilidade, editoras investindo em diversidade, redes sociais criando comunidades, jovens se assumindo mais cedo e com mais apoio. No Brasil, especificamente, mais editoras especializadas, feiras literárias com espaço para LGBTQIA+, bookstagrammers promovendo diversidade, sucessos como Mulherzinhas com John Mert, sáfica, e autoras independentes, como eu, encontrando seu público. Vou ser bem direta. Cada final feliz que eu escrevo é um ato político consciente, porque finais felizes normalizam relacionamentos sáficos, criam expectativas saudáveis, mostram que merecemos felicidade, quebram
padrões centenários de punição. E mais importante, salvam vidas. E não é exagero. Representação positiva literalmente salva vidas. Minha promessa enquanto eu tiver histórias para contar. Vou continuar dando finais felizes para as minhas personagens. Não é porque a vida é fácil, mas porque vocês merecem ver que é possível. Cada história que escrevo carrega uma promessa. O amor de vocês é válido e belo. Vocês podem ter finais felizes também. Gente, se eu pudesse voltar no tempo e dar um livro para Neise de 15 anos atrás, que procurava desesperadamente por representação, seria um romance sáfico com final feliz. Porque essa menina precisava muito saber que ser sáfica não é uma maldição. Que amor entre mulheres pode ser lindo e duradouro. Como meu casamento de 18 anos já. Graças a Deus, para sempre. Ela podia sonhar com casamentos, filhos, felicidade. Não estava destinada ao sofrimento. E se hoje existe uma adolescente passando pelo que eu passei, quero que ela encontre meus livros e pense: caramba, eu também posso ser feliz. Por isso, precisamos de finais felizes e sáficos. Não como um escapismo bobo, mas como medicina para almas que foram ensinadas a não sonhar. Porque representação salva vidas. Porque esperança cura feridas. Porque toda menina sáfica merece crescer acreditando que pode ser feliz. Exatamente como é. E vocês, qual foi o primeiro final feliz sáfico que marcou? Como isso mudou a perspectiva sobre as possibilidades? Ou vocês ainda estão procurando por uma representação? Me conta aqui nos comentários porque quero saber que história vocês precisavam ter lido quando eram mais novas. Se esse vídeo te tocou em algo, deixa o like, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem. E se inscreve no canal, porque além de mais reflexões sobre nossa literatura, vem aí, muito em breve, meu novo romance. Com dor, sofrimento, lágrimas, segundas chances. Mas no final, vocês já sabem, teremos mais uma vez um final digno de nós. Um beijo enorme e lembre-se, vocês merecem finais felizes também.